E a gente está recebendo hoje a Fernanda Giacomo. Fê, seja bem-vinda. Bom Tudo dia, bem? tudo bom? A Fernanda está cada dia mais alta. Quanto você mede? Eu meço 1,76, mas é que eu tô com um salto meio ladrão hoje. Entendi. Ó, a Fernanda vai falar hoje sobre um assunto super interessante, porque muitas vezes a gente fala assim, determinado alimento é bom para uma dieta com proteína, outro para carboidrato. E aqui você trouxe, pelo que eu estou entendendo, alimentações completas, é isso? Isso. Em vez de falar de alimentos específicos, eu trouxe já a refeição pronta. Como que a gente consome esses alimentos na refeição. E é muito interessante, Né? porque a partir deles, Fê, a gente consegue substituir um alimento que a gente não gosta Sim, por dá para outro, trocar. tal. Aqui Dá são pra algumas trocar. ideias. São algumas ideias e vou falar da propriedade deles e algumas vantagens também no preparo. E me diz uma coisa, os seus pacientes quando te procuram para fazer uma alimentação ou querem mudar a alimentação, que não seja uma dieta, mas queira alterar ou mudar a alimentação para alguma coisa mais saudável, que seja bom, de uma maneira geral. É esse tipo de alimentação que você vai passar hoje, é o que é mais recomendado? Não, pode variar. Eu recomendo geralmente essas refeições, principalmente para a parte da noite. Ah, entendi. Mas não porque, à noite tem que comer menos, é que à noite as pessoas estão mais cansadas. Ah, entendi. Então elas têm uma tendência às vezes, de pedir comida fora ou de pegar uma comida congelada. Então esses pratos únicos são fáceis de fazer. Então você Entendi. consegue também ter uma alimentação balanceada sem gastar muito tempo E na cozinha. não sei se você concorda comigo, mas muitas vezes também à noite, muitas das pessoas trabalharam muito tal e muitas descarregam naquela hora a refeição principal. Então faz de trás para frente. Teoricamente, numa hora que a gente vai precisar menos energia, que é Acontece. dormindo, a gente consome mais. Isso acontece. Às vezes tem gente que nem almoça. Né? O trabalho tá tão embalada no trabalho que às vezes acaba não almoçando e chega à noite com muita fome e com uma necessidade também de compensar um dia tão pesado com algo muito prazeroso. Perfeito. Né? Não que esses alimentos não sejam prazerosos, mas como a pessoa já está totalmente, não é desestabilizada, né? Mas ela já está desequilibrada ao longo do dia, ela acaba indo em fast food, ela não vai, vou preparar uma refeição com fome. Perfeito. Né? Então ela acaba indo para o que é mais prático e nem sempre o que é mais prático é melhor. E desse jeito você separou coisas que são simples, Sim. que eu vejo que alguns até dá pra gente comer quente ou frio. Exato. Que é interessante também. Exato, porque daí dá para você fazer às vezes para 2 dias, né? Ou dá para fazer, levar para marmitinha do almoço no dia seguinte. E a né? Fernanda é incrível, eu gosto muito do seu trabalho. Ela pôs aqui, olha que interessante. Lucas, Renato, as vantagens. 1, praticidade. 2, menos louça para lavar. 3, reduz o desperdício. E 4, aumenta a criatividade. Aumenta o repertório do paladar. E o uso de Das especiarias também. É Interessante. porque você pode pegar um prato, por exemplo, esse daqui, né? E fazer para 2 dias. E no dia seguinte você colocar uma especiaria diferente, Entendi. esquentar, colocar um negocinho, ele já vai ter outro sabor. E legal, muitas coisas você pode fazer na mesma panela também. Exato, tem pratos Suja aqui que dou na menos. mesma panela. Gente, Então, eu sou dona de casa também, então se eu não levar isso em consideração na hora de fazer a prescrição para os meus Tem que clientes, eles não fazer. vão conseguir fazer. Então, Muito bacana. é algo que, como nutricionista, eu tenho que pensar também, não só na prescrição, mas meu cliente vai conseguir colocar aquilo em prática? Perfeito. Então, tem que pensar nessa logística também. E aproveitando aqui, porque a mesa ficou bem colorida, bem diferente, a gente pode já pegar esses pratos aqui para a gente fazer, seja no café, no almoço ou no jantar, a gente preparar eles lá e explicar também. Sim. Aqui você separou em 5º lugar aqui, ó, numerando de Sim, 1 a sim. 5, a tortilha de batata doce, espinafre e queijo branco. Isso. Essa tortilha, gente, é muito legal porque você pode consumi-la no café da manhã, inclusive. Perfeito. Né? E lanche da tarde, porque vai ovo. A base Ou à dela noite é também. à noite, é. Então ela tem carboidrato, que é a batata doce, tem proteína, que é o queijo e ovo, e tem uma verdura, que é o espinafre. Se você quiser colocar cenoura, quiser colocar outras coisas, você pode também. E você faz uma frigideira. E ela então, tem baixo índice glicêmico. tem baixo índice glicêmico, Como eu tô então é ficando um aplicado no carboidrato negócio? que absorve de forma lenta. Então, por exemplo, você fez exercício à noite, fazer essa tortilha aqui, ela é excelente, porque ela vai ter um carboidrato que se prolonga por mais tempo na corrente sanguínea. Aqui, se a gente olhar, por exemplo, a gente tem o carboidrato da batata doce. A gente pode substituir esse por alguma outra? A batata? Pode colocar algum outro tubérculo também, Você gosta né? de, por exemplo, mandioquinha? Eu gosto Pode da ser mandioquinha. Pode ser sim, né? Pode ser cará, por exemplo? Pode ser sim. Tá. Tem que ver o paladar da pessoa, Se né? gosta uma coisa com outra. Essa daqui, essa receita, inclusive, a batata doce, ela demora um pouquinho para cozinhar, né? Mas Sim.
cozinha no micro-ondas. É, mais prático. Então, quando você tá lá picando queijo, batendo ovo, você põe a batata doce pra... É mais prático, Exato, e depois você só amassa ela, né? Pra misturar. E então, dá pra fazer com a casca, quem quiser também, quem lógico. quiser, Lava bem, isso. fica gostosa. Quem gostar dá pra fazer com a casca, sim. Então, essa foi a quinta opção, bacana. E você pode substituir. Você sempre fala também dos legumes, principalmente de coloração mais verde. Isso. Aqui no caso, quem não gostar de espinafre, poderia ser... Brócolis. Perfeito. Uma couve. Essa, Fernanda, é demais. Ó, então, essa foi a quinta opção. A quarta opção, um macarrão integral. Aí substitui a massa tradicional pela massa integral, com tiras de carne e legumes. Aqui você está usando frango. Isso, pode variar. Frango ou carne, se você quiser. Então, assim, eu adoro massa, né? E esse aqui é um macarrão fácil porque ele não tem molho, né? Ele não tem muito molho, assim. É mais prático para ele é preparar. salteado com os legumes. Então, se você já tiver alguns legumes congeladinhos que você branqueou, né? Que é um processo de congelamento que deixa ele mais al dente. Enquanto você está cozinhando o macarrão, você está descongelando o legume, já está grelhando a própria carne junto com os legumes. Depois você só... Aqui você tem o brócolis, a abobrinha e o tomate. Isso. Aí pode ser o frango, pode ser a carne vermelha e o peixe. peixe? Em tirinhas, assim, pode carne em tirinhas. Pode essas ser o opções. salmão também, pode ser algum peixinho. Ou até mesmo o atum. É que o atum eu coloquei em outro prato aqui, mas poderia ser um atum também. Fê, muita gente que tem a restrição com a questão do glúten poderia usar uma massa hoje, que é comum, até fiz muitos testes com elas, com milho, a massa feita com milho. Sim, o macarrão sem glúten, e hoje tem várias matérias-primas para o macarrão. Tem de milho, tem de arroz. Eu já vi de arroz e de feijão, né? Tem de quinoa, com beterraba, pode, aí não tem problema nenhum. E assim, uma massa dessa, você cozinha em 15, 20 minutinhos. É rápido, então, assim, em menos de meia hora você já tem uma refeição completa. E essa daqui, muita gente usa também como salada, porque aqui no caso tem o frango. O frango a gente não recomenda, come mais na hora, tal. Isso. A não ser que seja o frango desfiado. Daí você pode fazer para usar depois como salada. Você pode fazer uma pastinha de frango com cream cheese ou com requeijão, que aí frio fica bem gostosinho também. Né? O atum já dá para colocar frio, né? A carne aí depende de paladar. Eu, por exemplo, não gosto de comer carne fria, mas tem gente que come. Depende da carne. Depende da carne, Aqui isso. no caso, e como é integral, ele vai gerar mais saciedade para quem está comendo também. Mais saciedade, índice glicêmico baixo, melhora o trânsito intestinal também, tá? Se a gente faz com carne vermelha esse prato, juntando com brócolis, fica uma refeição rica em ferro, tá? E também rica em licopeno por causa do tomate. Aproveitando aqui, no caso de uma pessoa que é vegetariana e não come a proteína aqui do frango, poderia substituir por algum outro de proteína Poderia vegetal? Tofu, um grelhadinho, que pode ficar bem legal, bom. Tá? Grão de bico. Grão de bico também fica colocar gostoso. ervilha. Ou ela pode fazer assim, bolinhos de ervilha. Pegar uma ervilha que cozinha rápido, uma rosa, por exemplo, faz um amassadinho com ela. Ou ervilha torta. Ervilha Aliás, torta, essa combinação aqui, ó, o do tomate com a ervilha é espetacular para comer com massa. Eu acho ótima, fica bem legal bom. mesmo. Geralmente essas receitas a gente faz com... dá para fazer, eu já vi na Itália, tanto com molho branco como molho tomate, né, Rê? A ervilha, o tomate e o molho branco. E com a ervilha torta ou com a ervilha fora? Torta? Ervilha torta, que é dentro da fava. Ah, tá, que susto. Achei que fosse uma ervilha meio torta, sei lá, tivesse um probleminha, sei lá, alguma coisa assim. Sei lá, você come, você fica torto. Tive uma ideia, nunca tinha ouvido falar, perdão. Ervilha torta. Vamos fazer um dia aqui pra você provar. É porque existe a ervilha torta, né? Existe a ervilha reta, né? Por isso que eu achei essa diferença. O Denis falou aqui que a única coisa torta aqui é você. É a única pessoa Denis que torta falou, né? Eu tomei um susto, desculpa. Brincadeira, viu? Do Denis, ele tá falando que é brincadeira. É isso, né, Denis? Ó, aí você separou aqui em terceiro lugar uma outra combinação, que é cuscuz marroquino com atum. Isso, e alguns legumes também, né? Aqui a gente tem ervilha, a gente tem cenoura e a gente tem o tomate. O que eu vejo do cuscuz marroquino que é interessante? A forma de cozinhar dele é muito prática, né? É na água fervida, ele não precisa de muito tempo de cocção. E esse prato aqui, ele... Nossa, de verdade, acho que em 10 minutos a gente prepara. É o tempo de ferver a água, porque o atum é enlatadinho, ele tá pronto. Picar os legumes, né? E misturar com a cebola, com os temperinhos verdes. E dá para consumir frio também. E aí tem o ômega 3. Tem ômega 3. Pode ser um substituto à sardinha também. A sardinha também pode colocar, com certeza. Agora, um truque legal para quem quer fazer o cuscuz. Aqui, por exemplo, a gente está usando um peixe. Pode ser o atum, pode ser a sardinha. Isso. Quem quiser fazer com frango, pode utilizar o caldo daquilo que a gente está preparando para o cuscuz ter mais sabor. Porque muitas vezes boa ideia. as pessoas falam assim, não tenho tanto sabor tal.
Em casa eu faço assim, minha filha gosta de mais sabor. Então, se eu faço o cuscuz com algum tipo de carne, eu coloco um caldo de carne para preparar o cuscuz. Se eu faço com frango, assim, com peixe, com camarão, com a casca do camarão e tal, e fica muito gostoso. Porque a gente tem mais sabor nele. Eu também gosto de fazer isso. Inclusive, quando eu for fazer frango desfiado, eu coloco ervas, louro, coloco cebolinha, alecrim. Ali poderia ser frango também Poderia desfiado? ser. Poderia ser um franguinho desfiado, Poderia. sim. E aí você pode usar água, como você falou. Porque tem Vira muita um gente caldo, ainda né? que tem costume de usar, às vezes, tempero pronto, né? Caldo sim. aqueles caldos de galinhas prontos. Nós nutricionistas não recomendamos muito por causa da gordura vegetal hidrogenada Do sódio, e né? por causa do sódio. Sim. Então a gente orienta realmente, se a pessoa gosta de caldo, de fazer em casa. Perfeito. Essa dica que você deu é ótima, de já aproveitar um alimento que você vai cozinhar para fazer o caldo. Sim. Né? Ah, Ou dá fazer mais um caldo sabor. de Ou legumes caldo de também. legumes também. A gente faz exato. muito com talo, né? Com as A gente aparas. usa os talos, isso. os Cataria. aparas para fazer e fica gostoso. Fica demais. Aliás, eu tô lembrando aqui, não tem nada a ver com essa receita. A gente fez um teste em casa e ficou muito bom. A gente fez um quibe com trigo para quibe. A gente usou berinjela, a berinjela queimada e usou músculo para fazer um quibe de músculo. Eu nunca tinha comido. É a carne que tinha em casa naquele dia, a gente foi e fez. E ficou muito bom. Eu imagino. Eu vou fazer essa combinação um dia que você Edu, lembrei de aqui. uma receita que você criou uma vez de fazer um quibe de forno, de assadeira, de bandeja, né, que fala, com cuscuz marroquino e ficou bem interessante. Ah, foi também. Legal, e fica hein? bom mesmo. Muito Dá para legal. fazer. Delicioso. Fica gostoso, né? Fica muito Dá para bom. fazer. Parabéns. Então essa combinação então aqui, quem Eu quiser gosto. E a pode digestibilidade trocar. do cuscuz marroquino também é muito leve, viu, Edu? Então, para quem quer uma refeiçãozinha mais leve à noite, eu vejo com uma opção bem interessante Ali também. a cenoura também, A cenoura tem beta-caroteno, então para a saúde dos olhos. os carotenoides, Os né? carotenoides. É, Edu vai ter formação já em nutrição. eu tenho, né? A gente vai falar dos olhos, eu lembro da luteína e da zeaxantina. Isso. Eu não sei que eu tenho algum problema como eu não consigo ler muita coisa, eu guardo tudo na minha cabeça. Isso é bom. Então, luteína e zeaxantina são bons É para isso aí. mácula ocular. Olha lá. Ai, meu Deus. Complexo. Pode ir para chamada oral que eu passo. Ó. Aí, deixa eu explicar para o pessoal em casa. Muitas vezes, eu quando era pequeno tive um problema muscular na vista, né? Então eu tinha dificuldade de ler livro, de ver as coisas. Isso acontece com o TP. Para mim, a Bibi que está aqui sempre trabalhando comigo, eu não leio exatamente como tá. Eu vou lendo uma palavra e vou falando outras. Mas por conta dessa deficiência, eu criei uma outra coisa que é guardar na minha cabeça. Uma habilidade. E o apurar o ouvido também, né? É. De você ter Eu lembro uma exatamente. inteligência auditiva. A gente recebe muitas nutricionistas muito boas, como você também, e eu vou gravando e eu sei o que cada uma fala ou como fala. Então eu guardo a imagem com o que fala. Que legal. Então, por exemplo, é uma técnica que eu fui desenvolvendo. Isso é bom, né? Ó, eu vou chefe, acompanha a gente nas redes sociais, @TheChefComoEdu. Aí aqui, no item, no segundo lugar, você separou quinua com frango thai. Isso, o frango thai ele é um frango com especiarias. Então, Sim. para essa questão de estimular as papilas gustativas, de ter variação de sabor, que é uma coisa que eu sempre trago para cá, né? Sim. Eu vejo como ele positivo. E o legal da quinoa é que ela não tem glúten. Então, para quem tem restrição a glúten, é uma boa opção. O cuscuz marroquino já tem e o macarrão feito com farinha de trigo também. Tá. Mas ela Nesse caso, não. Esse caso não tem. Então, você pode Perfeito. fazer. Você vê que até são meio parecidas, assim, São a apresentação. parecidos, a textura né, fica dos parecida. dois. Mas tem essa questão de não ter glúten. E esse aqui tem mais especiarias, esse prato. Perfeito. Né? Também pode ser feito com a carne, mas eu percebo que o frango com as especiarias, ele combina melhor. Né? E tem o óleo de gergelim aqui também. Então tem essa pegada mais oriental, o óleo de gergelim anti-inflamatório. O óleo de gergelim, a minha filha brinca e fala que é o sabor de yakisoba. É que isso na verdade é o aroma de yakisoba. Porque Ele eu é uso- bom. Ele é bom. Inclusive, a gente não tem muito costume de usar no nosso dia a dia. Eu mesmo gostando, não tinha muito hábito, eu decidi comprar. Minha filha adora, porque ele fica com um aroma diferente. Então, às vezes eu pego um franguinho picadinho, em vez de fazer um estrogonofe, né? Eu pego cenoura, ponho nesses woks, Bolzinho, assim, no numa bolzinho panela. e vou fazendo, ponho cebolinha. Ela fala, gente, que delícia. E aqui tem também tomate e... Tomate, isso. E tem um hortelãzinho também para finalizar, que tem função digestiva. Então, assim, é um prato bem especial. Ó, eu vou dar um recado.
Agora, esse prato aí ficou bonito. Ah, ficou Eu gostaria lindo. de saber quem fez esse prato. Você e a Isa fizeram? linda. Que tá lindo Bibi, o prato. ó. A Bibi, Arrasou. que auxilia a Arrasou. fazer outras coisas também, fez. Tá Maravilhosa. bonito o prato. Eu tava Parabéns. vendo esse prato com a Bibi quando ela tava preparando, eu achei interessante, porque geralmente a gente faz a crosta de gergelim só na parte de cima onde tira a pele. E esse ele é todo envolto e dá super certo, ficou bem bacana. Mas assim, se você quiser fazer só por cima também, você pode fazer, Não, né? mas ficou Mas bom. ele Então, fica muito com uma legal. apresentação, uma textura muito boa, Parabéns, né? Bibi. E o salmão é bacana, porque a tem Isa? ômega 3, né, Fê? Isso. É uma proteína de alto aproveitamento pelo nosso corpo, né? E os legumes, aqui, assim, o que é legal desse prato, Edu? Aqui eu sugeri alguns legumes. Eu tenho brócolis, a abobrinha, tem a batata doce, que é o carboidrato. Só que você pode, é aquele prato, sabe rapa de geladeira? Que você fala, o que eu pega o tenho que na tem. geladeira? Deixa eu ver o E que daí tem você aqui. faz. E aí você faz. A única sugestão que a gente coloca é pegar os legumes mais duros e colocar embaixo. E aqueles que são mais molinhos e assam mais rápidos, colocar em cima na hora que você for montar essa caminha de vegetais, né? Isso se for fazer assado. Isso. A recomendação desse prato, ele é assado. Porque Ele é e assado. legal, você usa uma assadeira só. Então, Ah, também, perfeito. para quem não quer sujar muita louça, então, você põe tudo numa assadeira só, põe o peixinho, cobre e forno. 20 minutinhos está pronto. Eu costumo fazer em 2 etapas. Esse daí se eu faço no forno, Uhum. porque muitas vezes os vegetais demoram mais e o atum eu assim, prefiro ou atum ou salmão, Uhum. enfim. Eu gosto não tão cozido, no caso, ou assado também. Para quem gosta de super assadinho, vai bem. Quem Tá. gosta dele um pouquinho mais cru, aí Deixa, você pode põe põe no final, né? Deixa 10, 15 minutos e depois põe só no final. Exato, põe no finalzinho. Também é uma alternativa. Eu achei muito bacana e tem a questão da praticidade. Ai, Vocês viram que a sempre Fernanda bem prática, é uma né? pessoa prática também. Super. Vai direto ao assunto, mostra tudo como tem que ser. E o que é mais legal que você falou, que reúne tudo numa vez. A ideia é As essa. pessoas têm essa dúvida também da questão da combinação. E aqui você mostrou 5 pratos, mas que eles podem se tornar, na minha opinião, sei lá, 100, Sim, 200. Você vai trocando uma exato. coisa por outra. É que eu estava até conversando com a Bibi. Às vezes não adianta só a gente mostrar o benefício de um alimento, sendo que a pessoa às vezes tem dificuldade de saber como incorporar combinação. isso, né? E o que eu percebi? Eu recebo muito contato de pessoas que me conheceram através do programa, inclusive alguns já viraram clientes. E todos que viraram clientes falam, Fernanda, eu assisto do Guedes para aprender a cozinhar. Então, é legal também fica a gente feliz. trazer isso, né? De como que eu incorporo um alimento nutritivo nas receitas para a pessoa visualizar. Eu acho que isso facilita bastante. Como prepará-lo, né? Isso. Porque às vezes você pode falar pra gente, o abacate é o melhor alimento do mundo, mas Como o que eu vou comer o fazer? abacate? Como É. eu vou comer o abacate? É só tirar ali a semente e ir comendo? Exatamente. Tem outras maneiras e a Caroço, gente aprende né? aqui. Eu falei semente é caroço, perdão. Desculpa, caroço. Grande para ser semente. É, bem Aquela grande, coisa é um redonda, caroção. mais conhecido como semente. Semente. Hoje a gente falou aqui com a Fernanda de pratos completos e itens que têm praticidade, Sim. que tem menos louça para lavar, consequentemente, reduz o desperdício, Sim. inclusive de água e de Exato. detergente. Você vê o que tem na geladeira Faz lá, na tipo, mesma vamos lá, panela, o que a gente Fê? vai fazer? E aumenta a criatividade. Exato. Né? O repertório do paladar também e as combinações. Uma coisa que é importante, antigamente, muitas vezes, as dietas ou as mudanças alimentares eram mais restritas. E o que eu acho mais legal de receber todas vocês aqui é que a gente mostra o inverso disso, que você pode ter Exatamente. inúmeras combinações, né? Exato. Essa é a Fernanda Giacomo. Vou pedir pro pessoal colocar aqui na tela o Instagram da Fê, @Fernanda Giacomo. Fê, obrigado pela sua Obrigada, presença. Du. Sigam a Fernanda nas redes sociais, está aí o Instagram da Fê. Siga o Lucas, @Lucas Salles. Siga o Renato, @Chef Renato Pires. A gente aqui do The Chef, @TheChef com Edu. Lá você tem todas as receitas. No site eduguedes.com.br você tem milhares de receitas e a gente agradece os milhões de pessoas que entram todos os meses lá para consultar. São mais de 44 milhões de acessos únicos. É mesmo? Você é 44 milhões, pode confiar. Muito 44. obrigado a você que nos prestigia. Fiquem com Deus. Até mais.